Senhoras e senhores, respeitável público, começando mais um vídeo aqui no meu canal pra gente falar sobre São Paulo Futebol Clube. Prazer, pra quem não me conhece, sou Alexandre Vieira, jornalista, e agora eu vou deixar você super bem informado sobre as últimas do São Paulo. Te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para sempre ficar por dentro de tudo que acontece nos bastidores do São Paulo, ou passou das 7 horas da manhã, vem aqui que tem vídeo todo dia no canal, deixa o seu like também. Tem também o clube de membros, onde eu trago vídeos exclusivos. Essa semana aí eu falei só para membros sobre a situação do Lisieiro, bastidores lá do Rames Rodrigues, o novo salário do Rafael. Então, um abraço também para o pessoal lá dos membros, inclusive que tem ajudado aqui esse canal. Você pode olhar lá, tem os vídeos exclusivos, tem o grupo do WhatsApp comigo e tem também as lives exclusivas para os membros do canal. Também deixando o recado do MB aqui, QR Code na tela, link na descrição para você que quer fazer investimentos digitais. Mas só clicando no link só para conhecer, você já me ajuda bastante a gente manter o parceiro aqui no canal. Bora falar sobre São Paulo Futebol Clube. São Paulo realizou o jogo treino, né? Era uma exigência até do Zubeldia. O Zubeldia solicitou à diretoria do São Paulo que fizesse um jogo treino. Ele gosta desse tipo de atividade e agora com tempo para poder trabalhar, ele foi atendido com essa solicitação, e aí o São Paulo jogou com portões fechados contra o São Bernardo, e aí o Zubeldia pôde testar ali algumas alternativas. E aí eu vou trazer as escalações desse time, e aí a gente vai entender até algumas nuances que são bem legais da gente tentar pescar do que o Zubeldia projetou e tem projetado para essa sequência da temporada. Um ponto importante é a não presença ou a ausência do sistema com 3 zagueiros. E aí são duas questões que a gente pode trazer. A primeira é de que o Zubeldia vai testar novamente aquele sistema com 4 defensores e vários jogadores lá na frente. E ele optou somente pelo sistema de 3 zagueiros porque estava apertado, estava ali no momento que ele precisava da permanência dele e deixou o time mais seguro. E aí agora ele pode deixar esse time um pouco mais solto, podemos se dizer assim. A outra é que é um ponto importante, ele não pôde contar com o Ferrarese, que aí seria um ponto importante nesse esquema de jogo para jogar com 3 zagueiros, já que o Igão também atuou na quarta-feira contra o Atlético Goianiense, e aí talvez ele estivesse mais desgastado em relação aos demais e aí ele não poderia jogar uma atividade inteira ali, um tempo inteiro nessa atividade. Só tendo 4 zagueiros disponíveis, ele não quis fazer improvisações e aí jogou nesse sistema. Mas acho que é jogo treino, acho que jogo treino serve para testar possibilidades. A escalação. A primeira escalação teve Rafael, atento aos nomes, Rafael, Igor Vinícius, Arboleda, Sabino e Enzo Dias. Luiz Gustavo, Alisson, Oscar, Luciano, Ferreira e o nosso querido André Silva. Então ali a gente teve o Igor Vinícius atuando junto com o Sabino, né, nessa modificação no sistema defensivo, num time titular, e o Luiz Gustavo ali entrando no meio campo junto com o Alisson, além do Ferreirinha sendo o substituto do Lucas Moura. Já no time 2, teve Jandrei, Cedric, Juan, Alan Franco e Wendel, Negrucci, Marcos Antônio e Matheus Alves, Eric, Lucas Ferreira e Rian Francisco. Inclusive, o primeiro tempo, podemos dizer assim, terminou 1-0 com um gol marcado por André Silva, e o segundo tempo foi 3-2, e aí os gols do São Paulo foram marcados pelos garotos Matheus Alves, Lucas Ferreira e Rian Francisco. Os 3 tiveram oportunidades aí de jogar esse jogo treino também. Então foi bem legal para o Zubeldia poder testar variações, poder testar possibilidades e quem sabe até dar oportunidades para esses garotos. Se você gostou dessas escalações, quero que você deixe aí seu comentário. Aproveitando ainda, trazendo um pouquinho desse jogo treino, as escalações, vamos destrinchar um pouquinho. Foi interessante ver que talvez o Igor Vinícius não seja tão carta fora do baralho assim, né? Me estranhou ali essas duas alterações, talvez tenha sido para mesclar e tudo, mas o Sabino atuando com o Arboleda, né? Será que ele está pensando numa possibilidade de novas duplas de zaga? Tem também a questão do Igor Vinícius atuando no time principal, né? E o Cedric indo para o time reserva, com o time de garotos. Será que ele vai ter uma nova tentativa do Igor Vinícius atuar como titular? Será que esse time pode ser uma prévia do time que vai enfrentar o Sport? Um ponto importante também é a entrada do Luiz Gustavo. Fica claro
que é bem provável que agora, com essa ausência do Pablo Maia e esse retorno do Luiz Gustavo, ele volta para titularidade, né? Ele volta a ser uma peça importante ali no meio-campo. São Paulo que não tem volantes dentro do seu plantel. O Luiz Gustavo tem treinado bem há um bom tempo, tem feito as atividades há um bom tempo, está 100% recuperado, está bem fisicamente, inclusive com as pessoas que a gente conversou que estavam lá no Morumbi, né? Não foram os meus olhares, foram através de trocas de mensagens. Vocês falaram, o Luiz Gustavo tá bem, parece que tá como se fosse na temporada passada, tá inteirão, tá se movimentando bem, então falando bastante ali, né, durante o jogo treino. Então Luiz Gustavo, que tá muito bem, deve estar disponível para a estreia contra o Sport. E aí uma outra questão foi a do Ferreirinha. O Ferreirinha, ele foi testado em algumas oportunidades nesse jogo treino, atuando mais pela direita. Sem o Lucas, né, que fica mais com essa meia direita, o Ferreira atuou mais naquele setor ali, é algo que o Zubeldia testa em algumas oportunidades, só que aí agora, né, o Oscar caindo de um meia, caindo da esquerda para o meio, o Luciano ali como um segundo atacante junto com o André Silva, e o Ferreira ficando mais, o Ferreirinha, né, ficando mais pelo lado direito. E óbvio, né, durante o jogo treino houve alternâncias, mas o Zubeldia vendo essa possibilidade do Ferreira poder atuar mais pelo lado direito do campo, e até, quem sabe, voltando para um sistema de 3 zagueiros, e em alguns jogos que ele precise do resultado, acabar colocando o Ferreira como um ala pela direita, né, precisando ali do jogo, como ele fez contra o Palmeiras também. Então o Ferreira teve aí essa oportunidade. No time B, os garotos, né? Os garotos mais uma vez mostrando serviço, mais uma vez mostrando que estão prontos, já não é legal talvez, acho que não é, para a maturidade deles não é bacana eles voltarem para o sub-20, mas obviamente eles precisam de rodagem de jogo, então é por isso que eles acabam voltando. Mas quem sabe agora, no mês de abril, com 9 jogos, que ele possa ter essa possibilidade, eles possam ter essa possibilidade de jogar cada vez mais. Foram bem no jogo treino, se movimentaram legal, os 3 têm um ótimo entrosamento, o Eric também foi um dos destaques aí desse jogo treino. Então o Zubeldia teve oportunidades ali de rodar bastante esse elenco. Aí muito de vocês perguntaram em relação ao Caleri. O Caleri ficou de fora, né, desse jogo treino a princípio. Até a gente divulgou ali as escalações, quem fez os gols que foi o que a gente foi conseguindo colher de informação. E aí ficou, né, e o Caleri, até o pessoal brincando, lá, tá vendo, nem o jogo treino o Caleri faz gol e tudo. E aí depois, né, a gente foi nessa apuração picada e agora a gente tem o todo. O Caleri não participou dessas atividades. E aí, ó, vou ter ali a mensagem, ele fez um trabalho de preparação física, né, que cumpriu um cronograma de carga individualizada, é meio que o controle de carga. O Caleri, ele é um jogador mais veterano, que toma muita pancada, então ele tem alguns cuidados, principalmente depois daquela lesão que ele teve no tornozelo. Então, ele não fez parte dessa atividade, ficou mais restrito ali à preparação física, fazendo aquele famoso controle de carga, né, que a gente ficou bem conhecido em relação ao Rames, mas foi uma opção da comissão técnica, alinhado com o departamento médico, de não colocar o Caleri nessa condição, dar uma poupada para que ele esteja disponível para os 2 jogos contra o Sport e contra o Tajeres. Mas aí eu conversei com algumas pessoas para ver, será que não é algo mais grave? O que está rolando de fato? E não, foi só realmente uma preservação. Olha, o Caleri, ele precisa de mais cuidados ali do que alguns demais jogadores, ele tem esse probleminha no tornozelo, então bora poupar ele desse jogo treino? Bom, vamos deixar o Rian, que precisa de minutagem, bora deixar o André Silva jogando, vamos fazer aqui um trabalho específico com o Caleri, mas não preocupa em um primeiro momento, pelo menos das informações que a gente obteve junto lá com o pessoal, tá? Então o Caleri deve estar disponível para os confrontos contra o Sport ou contra o Tajeres. Combinado? Aí o Lucas Moura ficou de fora novamente, né? E ele nem sequer foi para o Morumbi, ele ficou restrito ao CT da Barra Funda, fazendo as suas atividades. Inclusive, o pessoal do futebol feminino que esteve lá no CT tirou uma foto com ele, aí as meninas compartilharam nas redes sociais. Ele ainda é dúvida para esses confrontos de estreias do São Paulo, tanto no Campeonato Brasileiro, como também na Copa Libertadores da América. Então, esses são os desfalques. O Young, como a gente já tinha antecipado, também não participou das atividades, acabou ficando de fora, ele ainda está se recuperando dessa contusão. Para a gente continuar trazendo mais informações, eu estou com a minha colinha. O Zubeldia, no mês de abril, ele vai precisar
isso é uma opinião e é uma informação, rodar o elenco. O São Paulo vai ter uma série ali, se a gente for pegar o jogo contra o Sport, o São Paulo vai ter 9 jogos que a gente pode colocar no mês de abril, né? São 8 jogos no mês de abril, então o Zubeldia vai rodar bastante esse elenco. Tanto, e aí muitos me perguntaram, poxa, por que os garotos não tiveram, né, oportunidades para jogar no Sub-20, porque o Zubeldia não deu essa oportunidade, só jogou o Mike, o Igão, o Lucas Ferreira, o Rian, acabaram não jogando, além dessa questão do jogo treino no sábado, que o Zubeldia queria contar com eles, tem a questão também que o Zubeldia está preparando esses atletas porque vai precisar jogar, né, nessa maratona, nem que não sejam titulares, mas eles vão precisar principalmente no segundo tempo. Eu tô aqui com a tabela de jogos para vocês verem como de fato o São Paulo tem muito jogo pela frente, tá? Vamos colocar no intervalo de um mês ali, vamos colocar entre o jogo contra o Sport, que é a estreia, e o jogo contra o Ceará, que é no dia 26, então no intervalo ali de um mês. Maratona começa São Paulo e Sport no próximo sábado, né, no dia 29 às 6h30. Depois tem Tajeres quarta-feira, no dia 2. Atlético Mineiro fora de casa no dia 5. Depois o Alianza Lima em casa pela Libertadores no dia 10. Depois no dia 12 e 13 ali, tá? É data base. Provavelmente esse jogo vai passar pro dia 13, porque não dá para jogar 2 dias depois. Não vai jogar no sábado. Esse jogo contra o Cruzeiro deve ir pro domingo. Então no dia 13 enfrenta o Cruzeiro. No dia 16 o Botafogo. No dia 19 o Santos. No dia 23 o Libertad. E o Ceará no dia 26. Então, Ceará, Libertad, Santos, Botafogo, Cruzeiro, Alianza Lima, Atlético Mineiro, Tajeres e Sport. Então, são uma série de 9 jogos em um intervalo de um mês. Vai ser, né, praticamente, vai ser de fato, literalmente, jogo quarta e domingo. Literalmente não, porque vai ter quinta-feira, mas então tá errado o uso do literalmente aqui. Mas vai ser praticamente quarta e domingo. Então o Zubeldia vai precisar rodar esse elenco, ele mesmo sabe disso, isso é informação, ele vai fazer uma rodagem aí de alguns jogadores. Em um primeiro momento ele não vai colocar reservas e titulares, ele vai tentar dar uma mesclada. Como que ele vai fazer essa mesclada? Eu vou dar um exemplo para vocês. Jogo contra o Sport, vou dar um exemplo, tá? Jogo contra o Sport, ele vai com titulares, contra o Tajeres titulares. Já contra o Galo, ele pode ir com reserva total. Só que aí depois, ele vai com uma mescla, né? Tipo, de 11 jogadores, 4 são reservas. E aí no outro, esses titulares que jogaram, alguns deles são poupados. E aí ele vai fazendo essa mescla, sabe? De tentar não fazer com que os jogadores joguem em 3 jogos consecutivos, mas não necessariamente que seja um time completo de titulares, um time completo de reservas. Ele vai tentar fazer mais ou menos essa mescla para que o São Paulo não seja tão prejudicado assim no Brasileirão, porque existe um entendimento também que é preciso fazer pontos no Brasileirão. Então, você vai alinhar fazer pontos no Brasileirão com a Libertadores. Então, vai tentar meio que... Não vamos priorizar a Libertadores 100% e o Brasileiro a gente resolve depois. Não, vamos tentar dar uma mesclada nesse time para que a gente tenha uma força possível máxima no Brasileiro e a força máxima na Libertadores. É algo, por exemplo, que Jorge Jesus fez em 2019, sabe? Tirava ali numa escalação principal ali dos 11, tirava 2, 3, 4 ali no máximo para poupar, e aí esses descansavam, voltavam no próximo jogo, e aí outros 4 que jogaram saem para entrar em outros. Então vai ser mais ou menos nessa mescla aí que o Zubeldia vai tentar fazer, e vai rodar bastante esse elenco, porque vai ser necessário nessa maratona aí de 9 jogos que o São Paulo terá em um intervalo de um mês, combinado? Pra gente fechar, uma informação até que a gente trouxe lá no X e no Instagram, e a gente vai repercutir aqui. Uma informação em relação ao Pedro Vilhena. Vocês vão lembrar dele, um meio-campista que o São Paulo ainda tem um contrato até 2026, ele tem 23 anos. Ele ficou na base, ele era mais conhecido só como Pedrinho, né? E aí ele acabou subindo para o profissional, só que aí já tinha aquele Pedrinho que passou pelo Santos depois, América Mineiro, e aí ele acabou virando Pedrinho Vilhena, e hoje ele já
é nomeado, né? Ele até prefere agora ser chamado de Pedro Vilhena mesmo, sem a nomenclatura de Pedrinho. Pois bem, ele estava emprestado no Sport na temporada passada, até começou a jogar bem lá no início, depois perdeu totalmente o espaço e pouco fez na campanha da Série B, que o Sport teve o acesso à primeira divisão. Não jogou muito lá no Sport, o Sport devolveu o atleta, o São Paulo não tinha interesse na manutenção do jogador e emprestou ele para a Ponte Preta até o final do Paulista. E até as partes tinham ali uma cláusula dele continuar, né? Eles iam conversar para continuar ali até o final da Série C, mas a Ponte Preta optou porque ele não tivesse rodagem. Ele até jogou 8 jogos, né, com a camisa da Ponte Preta, não jogou contra o São Paulo, por exemplo, por conta de questões contratuais. Ele até chegou a ser titular por bastante tempo, foram 7 jogos como titular da Ponte Preta, mas a Ponte preferiu não realizar a manutenção, não fazer uma proposta para manutenção do atleta, e aí agora seu staff já está buscando algumas alternativas no mercado. A expectativa é de tentar algo na Série A ou na Série B, para que ele possa ter minutagem, para que ele possa jogar com uma certa frequência. Ele já tem 23 anos, ainda não conseguiu uma rodagem muito grande no futebol brasileiro, então precisa começar a jogar, precisa começar a ter mais oportunidades. Ele tem contrato até 2026 com São Paulo. O staff até está aguardando um posicionamento oficial do São Paulo, mas a gente sabe que o São Paulo não vai querer a manutenção do atleta, né? Tem outros jogadores ali no elenco, tem outros jogadores a serem revelados também, outros que precisam de minutagem. Dificilmente o Pedro Vilhena vai ter oportunidades, então já está buscando aí no mercado algumas alternativas para que ele possa jogar e jogar com frequência em 2025. Fechou? Então, esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários. Aproveite o seu domingão. Deixa o link, clica aqui no link, por favor, do MB, já vai me ajudar demais, você não faz ideia, vai me ajudar muito. Ou clica aí no QR Code pra gente continuar com essa campanha aí do MB. Combinado? Um abraço pra vocês, bom domingão, aproveitem a família, aproveitem os bons momentos. Até a próxima, amanhã tem vídeo novo às 7 horas. Um abraço, tchau!